O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, caros ouvintes da nossa rádio Sintonia do Vale, obrigado pela sua presença todas as terças-feiras, participando pelas ondas da nossa rádio diocesana da Santa Missa, diretamente deste santuário de adoração, o primeiro santuário da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Caríssimos benfeitores, hoje nós iniciamos a primeira missa dos benfeitores do santuário. Nós rezamos por você, rezamos pela sua família, rezamos nas suas intenções, especialmente agradecendo a Deus o dom que cada benfeitor é para o nosso santuário. Gostaria de dizer que vocês contam todos os dias com a oração, com a Santa Missa deste santuário, pela sua vida e pelas suas necessidades. E assim nós rezamos por vocês e vocês ajudam a manter esta obra que é o santuário. Hoje mesmo recebi um testemunho de uma mulher, de uma pessoa que chegou lacrimejando, falava: o santuário é uma bênção para nós. E ela veio trazer uma oferta para o santuário e ela dizia: eu recebo muito mais do que aquilo que eu estou ofertando. Foi um sinal de Deus. O santuário é de fato um local onde todos nós podemos aqui encontrar Jesus, de braços e coração abertos para acolher cada fiel. Aqui é o lugar onde o Senhor nos ama, aqui é o lugar onde o Senhor nos ensina, aqui é o lugar de onde emana todas as graças, do coração aberto pela lança, do coração de Jesus, do qual saiu sangue e água, os sacramentos da igreja, a Santa Eucaristia, o batismo, do qual emana todas as graças, aquelas que nós necessitamos, aquelas que nós pedimos, aquelas que nós ainda confiamos a Jesus na esperança de que Ele faça um milagre em nossas vidas. Hoje nós temos um testemunho de várias pessoas que têm se colocado à disposição do santuário dizendo: eu recebo muito mais, Padre.
São incontáveis as graças que recebo de Jesus. Que bom! Isso significa que tudo que a gente faz para Deus, Ele não está cego diante das nossas necessidades. Aquilo que nós ofertamos para Deus, Ele devolve em bênçãos para a nossa vida. Então, desde já, caro benfeitor, obrigado pela sua colaboração com esta obra. Obrigado pela sua doação sincera, generosa, bondosa, que tem feito o santuário continuar sendo este local de portas abertas. Você ajuda pessoas que você nem imagina. O fato de você contribuir com o nosso santuário e estas portas estarem abertas para que todos os que por aqui passam encontrem Jesus, já é motivo de agradecermos. Você tem feito o bem para muitas pessoas que às vezes nem conhecem você, que às vezes não sabe o seu nome, não sabe de onde você é, mas pelo fato de você ser um benfeitor, um colaborador do nosso santuário, um doador, você está mantendo esta casa cuidada, aberta, a Santa Missa, a confissão. Você está fazendo algo para que outros encontrem o caminho de Jesus, e nessa estrada, ou nessas estradas desta vida, cheia de espinho, de tribulação, encontram aqui Jesus, que talvez pode até não resolver o nosso problema de imediato, mas aqui nós descansamos nele. Aqui é o local onde nós descansamos em Jesus. Aqui é o local onde Jesus fala conosco e nós falamos com Ele. Certa vez, em uma pregação no retiro, o nosso pregador contou a história de um rapaz que passava por uma dificuldade muito grande, e ele se sentia indigno de estar com Jesus. Ele ia na igreja, sentava no último banco, ajoelhava, olhava para Jesus e, sentindo-se a pior das pessoas por causa do pecado, ele simplesmente dizia: Jesus, eu sou fulano. Todo dia, todos os dias ele passava e repetia a mesma frase. Ele tinha tantas coisas para pedir, mas ele dizia: Jesus já sabe do que eu preciso. Mas eu estava ali dizendo apenas a Jesus: eu sou fulano. Jesus sabia que era eu, mas eu precisava interagir com Jesus. Talvez vocês também passem por momentos assim. Você está esperando uma graça há muito tempo. Talvez possamos dizer apenas a Jesus, já que Ele já sabe tudo: Jesus, eu sou Maria, eu sou João, eu sou Marta, eu sou o Cláudio, eu sou a Ana, eu sou a Rita. Jesus, eu sou fulano e beltrano. Isso basta. Isso basta, porque Jesus já sabe tudo. Mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você fale com Ele. E não é à toa que o Evangelho de hoje fala justamente disso, do porquê rezarmos. Ou, também, o Evangelho faz uma crítica a porquê rezamos tão pouco. Por que não temos tempo para Jesus? Por que falamos tão pouco com Ele? Não, meus irmãos e minhas irmãs, se nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem, quis ter a experiência do contato, da oração, da conversa com o Pai, se Ele, que era Deus, tirou um tempo para conversar com Deus, por que nós não fazermos o mesmo? Por que não rezarmos generosamente? Por que não termos preguiça de ajoelhar diante de Jesus e ficar ali com Ele? Bater um papo com Jesus? O problema é que nós queremos sempre
que nossa oração dê fruto imediatamente. Aí está o problema do homem de fé. Porque a oração é a somatória de todos os dias. Não podemos rezar só para pedir, mas rezar é uma forma de comungar com Jesus todos os dias. No Evangelho de hoje nós vemos o belíssimo relato da escolha dos 12 apóstolos, narrado pelo evangelista São Lucas. Existe uma belíssima reflexão que distingue os sinóticos. São Lucas se distingue de São Mateus e São Marcos. Ele recorda que Jesus escolheu seus 12 apóstolos depois de ter passado a noite em oração. Apenas São Lucas relata os pormenores de como Jesus escolheu seus 12 apóstolos. Por que isso? Esse mistério é insondável, claro. Como Deus, que se fez homem, veio ao nosso mundo e ainda rezava? Como é que pode um Deus que tem que rezar? Ora, meus irmãos, por que Jesus rezou se ele tinha uma comunhão direta? Ele mesmo dizia: eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Quem me vê, vê o Pai. Por que que ele precisaria rezar? Se ele via Deus face a face? Cristo não precisava rezar. Isso é fato. Cristo não necessitava rezar. Ele era Deus. Por que que ele fez isso então? Por que que Jesus rezou? Jesus rezou para nos dar o exemplo e mostrar através de sua vida a forma como Deus opera e a forma como Deus age na nossa vida. Deus age conosco. Jesus também rezou para mostrar que sem oração este mundo está perdido. Monsenhor Jonas Abib dizia: quem não reza se condena. Quem não reza, o demônio carrega. Sem oração, estamos completamente distantes da salvação. A salvação não é como muita gente pensa: no final de tudo, basta eu juntar minha mãozinha, pedir perdão e está tudo feito. Não esqueçam, Deus só perdoa aquilo que eu me arrependo e tenho oportunidade de pedir perdão enquanto eu vivo. Eu não me canso de ouvir em velórios as pessoas pedindo desculpa, perdão. Não adianta mais. Primeiro que a pessoa não está escutando. Morreu, não escuta mais, não sente mais. Poxa, você tem tanto tempo de se reconciliar com as pessoas, por que que espera a morte? Depois que morre não tem como reconciliar mais não. A oração, o pedido de perdão, é ainda enquanto nós estamos vivendo. Irmãos, quando Jesus passou a noite em oração, e Jesus rezava para escolher seus 12 apóstolos, ali estavam também nossos rostos diante dele, porque ele também rezava por nós. Jesus rezou por cada um de nós, pensando em nosso chamado, primordialmente à santidade, ao apostolado do dia a dia. Você pode me perguntar: padre, o que é o apostolado do dia a dia? Ora, eu tenho um apostolado de levar almas para o céu pela minha pregação, pela confissão, pela bênção que dou, que é de Deus, não é minha, sou um instrumento.
O apostolado de um padre, em primeiro lugar, é anunciar a verdade, a palavra de Deus. Diz o Catecismo da Igreja Católica que a fé entra pela inteligência. Santo Agostinho se converteu escutando Santo Ambrósio e tantos. Tantas pessoas que vêm, padre, eu escutei a pregação do Senhor e eu vim conversar sobre isso. Eu não quero mais isso, porque eu escutei, porque eu ouvi, e a palavra desceu ao meu coração. Portanto, o apostolado primordial do padre é a pregação, é o acolhimento. Mas você também tem um apostolado dentro da sua casa. Nós também devemos cumprir o nosso apostolado, que é o jeito, a forma, as características de um cristão no dia a dia. Padre, eu evangelizo no meu WhatsApp, no meu Facebook, é um apostolado. Todo dia eu mando uma mensagem do Evangelho para os meus amigos, isso é um apostolado? E quem não faz nada? O que está fazendo? O Senhor nos chama também hoje a sermos apóstolos da atualidade. Então a oração é a forma com a qual eu me comunico com Deus e Ele se comunica comigo. Não importa se somos padres, religiosos ou leigos. Jesus pediu ao Pai por todos nós, a fim de que ouvíssemos o chamado e não fôssemos surdos à sua palavra. Não vou negar, às vezes dá uma alegria no coração quando alguém fala, padre, eu nunca vou esquecer daquela frase, eu nunca vou esquecer daquela palavra que o Senhor falou, ali foi meu caminho de conversão, meu início de conversão. No fundo, vocês podem acompanhar padres por aí que fazem o que quiser, caridade a rodo, mas o padre que não leva almas para o céu perdeu o seu ministério, não fez nada mesmo. Caridade sem conversão não serve para nada. Portanto, o apostolado é essencial na vida de um cristão. Se nosso Senhor rezou, se nosso Senhor teve o seu apostolado, nós também temos o nosso. Como é que um cristão vive sem rezar? Quando eu era criança, porque pequeno ainda sou, né? Quando eu era criança e a gente ia dormir sem rezar, minha mãe dizia, você é bicho? Bicho que dorme sem rezar, bicho que dorme sem fazer o sinal da cruz, bicho que dorme sem se comunicar com Deus. Você é animal? Não, somos seres humanos, temos uma alma para salvar. Devemos olhar para Deus no início do dia, no final do dia, e oxalá tivéssemos tempo de passar uma hora com Jesus no santuário, ou em qualquer outro sacrário, conversando com Ele, com o Mestre, sem o qual nós não somos nada. O que eu sou sem Jesus? Nada. Posso ser um poliglota, eu posso ser um doutor, eu posso ser o que for, eu ganhar 1.000 milhões, o que eu sou sem Jesus? Porque tudo acaba. Nós também nos acabamos para essa terra. O que nós estamos fazendo nesse mundo se não temos tempo para orar, tempo para conversar com Deus? Primeira coisa que a pessoa tira da sua agenda na semana, quando a coisa aperta, é a missa. Ai, padre, eu ia na missa todo dia, mas comecei a trabalhar, primeira coisa que eu tiro, a missa. Que tristeza.
O resto está no pacote, mas a missa tira fora. Não é importante, é verdade. Já dizia Saint-Exupéry: o invisível é essencial aos olhos, não é assim? O essencial é invisível aos olhos. Não é o invisível é essencial. O essencial a gente não vê. A gente não pega. Não está lá no nosso banco, na nossa conta. O essencial está dentro, porque nosso Senhor falou essa semana: o que causa mal ao homem não é o que sai, não é o que entra, é o que sai. Portanto, é o que está sendo arquitetado dentro da gente. A gente que vive em função de dinheiro, em função dos outros, em função daquilo, em função de acumular, em função. Tem gente que vive em função de trabalho. Tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, tem tempo para nada, só para trabalhar. Devemos, na nossa agenda, não eliminar o que é essencial. Olha, a Eucaristia para o cristão é como o alimento diário. Sem alimento a gente não fica em pé, não é verdade? E sem Eucaristia, nossa fé cada vez mais vai descendo ladeira abaixo. Primeira coisa que você vai sentir quando você deixar de rezar: estou muito fraco na fé. Deixou de rezar? O que alimenta a minha fé? A oração. Um cristão que não reza é uma presa fácil para o demônio. Então dediquemos tempo a Deus. Deixemos que a sua palavra ecoe nos nossos corações, para que verdadeiramente mudemos de vida. Às vezes a gente quer mudar de vida e a gente não se esforça, não reza, não faz uma penitência, não faz. Jesus disse: tem males que só são vencidos com jejum e oração. A gente quer vencer alguns pecados, a gente não reza. Acha que é forte? Ninguém é forte. É a oração que me fortalece. É Jesus que me dá força. É Jesus que me levanta. E só Ele. Por isso, o que eu sou sem Jesus? Uma máquina? Uma máquina trabalha sozinha. Uma máquina faz muita coisa sozinha. Mas nós não somos máquinas. Somos humanos. Temos uma alma que precisa de salvação e eu preciso cuidar disso. Eu preciso cuidar daquilo que vai sobrar no fim de tudo isso. Eu preciso cuidar. Não nos enganemos. O cristão que não reza, o demônio vai pegando um pedacinho a cada dia. Daqui a pouco, a gente tira o que é de Deus. Deixemos então de lado a nossa preguiça de rezar. Interessante, quando eu estava no seminário, o meu reitor sentava no último banco da igreja, né? Então os seminaristas na frente e ele olhando todo mundo, né? Faltou um, ele ia lá, falta. Ninguém podia faltar oração. Por que ninguém faltava oração? Porque o reitor estava lá e ia cobrar. Que adianta isso? Rezar forçado, obrigado? Não adianta nada. Não precisa ninguém me cobrar que eu tenho que rezar. Não precisa você cobrar para ninguém rezar. Não, tem que ser algo que sai do coração. Nós precisamos sentir que temos necessidade de Deus. Necessidade de rezar. É uma necessidade que precisamos todos os dias nos alimentar. Necessidade. Então, meus irmãos, não sejamos preguiçosos e ingratos com Deus. Deixemos que a vida nova da fé nos alimente. E a vida nova na fé só nasce pela oração. Escutando
e fazendo o que Ele pede que façamos. Como Nossa Senhora, fazei tudo o que Ele vos disser. Tudo o que Jesus disser, façamos. Ele pode transformar o nosso coração, que às vezes é de pedra, em um coração de carne, imensamente capaz de amar. Ninguém está sozinho nessa vida, né? Vamos dar as mãos, vamos juntos com Jesus até o céu. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.